Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem, escrita e o momento que vivemos. Hoje vamos conversar com a Daniela Mendola, que é uma das fundadoras e proprietárias da linda Livraria Mandarina, em Pinheiros, aqui em São Paulo, sobre esta livraria tão frutífera, nesse título que sugerido pela Daniela. Vamos falar um pouco de por que abrir uma livraria nesse momento, né? Eles abriram, claro, antes do Covid, mas não muito antes. Qual a importância de uma livraria, digamos aí, na cadeia, né, de livro. Dizendo que eu entrei. Qual a importância, né, dessa mediação, digamos, que a livraria faz entre o leitor e o livro. Chegou. Oi, Oi, Daniela. oi, tudo bom? Tudo e você? Tô muito perto, tudo bem. Tô achando que eu tô muito perto. Acho que tá Eu acho bom, que né? tá Tá. sim. É, quando você fica mais perto, corta a sua cabeça. E aí, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo. Hum. Obrigada por você ter vindo, estar aqui. Obrigada por você ter me convidado para enraizar a mandarina aqui no seu projeto que eu adoro. Ah, que bom. Projeto Linguagem Pandemia, né? É o que temos. Mas é muito legal. Obrigada. Queria começar aí pelo começo, né? A gente pensou num título, você deu esse título bonito, né? Que é uma livraria frutífera, né? Eu queria começar a pergunta inevitável, né? Por que abrir uma livraria? Claro que foi antes do Covid, né? Mas no momento em que se preconiza o fim das livrarias, o fim dos livros, o fim disso, daquilo, vocês vão na contracorrente desse discurso e abrem uma livraria de rua, linda, bem assim, né, de um jeito que a gente sempre teve, né, há tanto tempo, enfim, e também por que essa é uma livraria frutífera. Queria que você falasse essas duas questões. Tá. Acho que a primeira coisa é sobre a livraria em si, sobre uma livraria de rua, essa Uhum, ocupação, né? A vida de um bairro, ela não deve se limitar só a bares, restaurantes, bancos, uhum, então, padarias, são uhum, alimentos, mas praças públicas, bibliotecas, livrarias fazem o bairro se civilizar, né? Isso acho que é o primeiro ponto quando eu há muito tempo, daí eu vou contar um pouco, daqui a pouco eu conto a origem, mas assim, uhum, quando eu pensava na livraria, eu leio muito, sou muito leitora e, e sempre em viagens, aqui também a gente tem poucas livrarias, né? Os bairros têm uhum, poucas livrarias aqui. E isso sempre chama minha atenção. Eu moro perto da livraria há uhum. muito tempo. Em Então, Pinheiros, em São primeiro, Paulo, né? Uhum, Pinheiros, São Paulo, exato, a livraria em Pinheiros, Baixo Pinheiros. uhum, Então, assim, primeiro ponto é esse: vamos ocupar as ruas com livrarias, que uhum, é justamente o que é uma livraria, todo mundo sabe, mas mais do que entrar e comprar livros, é um refúgio, é um espaço onde circula o conhecimento, onde você pode ficar, tomar um café, conversar. E qual a importância? Agora eu entro na importância do livreiro, da livreira. uhum, Quando eu chamo de frutífero, tem vários motivos, mas um deles, acho que esse fruto que é o livro e que tem os gomos, as páginas, essa riqueza de um livro e de tudo que tem na leitura, riqueza, como a leitura te emancipa, como a leitura faz você criar senso crítico, te incita a pensar, uhum, como a leitura faz com que você possa pensar
nas possibilidades de transformação da sociedade, tudo isso, se você entra numa livraria, e é uma livraria enorme, e você não sabe nada do que está acontecendo lá dentro, não tem curadoria, não tem alguém para te não só mostrar, mas fazer você circular na livraria e ver o que tem lá dentro. Então, a nossa curadoria, ela é uma curadoria focada em literatura, tem muita literatura e humanidades. Então, psicologia, ciências humanas em geral, filosofia, Essa história. curadoria que você está falando digamos assim, é aquilo para qual a livraria está mais voltada, né? Quer dizer, não Sim, dá para ter tudo numa livraria. Então tem que ter uma curadoria exato. que vai Até porque o é um pouco espaço de jeito. físico é pequeno, e primeiro, e segundo, porque a gente fez um recorte. E aí eu vou falar o anterior, vou contar rapidamente sobre o antes da livraria, porque tem a ver com essa curadoria que eu estou falando e com o fruto, com frutificar. Então, a raiz da livraria Mandarina, mandarina é tangerina, é uma árvore. E essa raiz se entrelaça muito com a minha raiz, que é uma raiz de origem de livreiros, né? Porque o meu avô foi o primeiro livreiro da cidade de Campinas. Então, essa raiz, essa originária, eu sempre escutei, eu era pequena e convivi muito com os meus avós, eu saía da escola e ia para a casa dos meus avós, tinha um quintal enorme, com muitos frutos, muitas árvores frutíferas. E eu vivia lá, subindo nas jabuticabeiras, sempre fui bem moleca. E meu avô, que tinha sido livreiro, mas já tinha vendido a livraria, João Amêndola, que abriu em 1930, e quando eu nasci já tinha fechado. Tinha essas histórias de ser livreiro, né? Então, essa semente de tudo que ele tinha passado, a minha mãe, as minhas tias, todo mundo contava muito. E eu, criança, me encantava, me encantava. Ele ficava descascando frutas e ele falava sempre que a gente tinha que comer o sumo e o bagaço. Acho que isso já foi algo o bagaço da uma vida, imagem. né? Tá junto com o sumo. E aí eu fui aprendendo primeiro a entender a natureza, né? Porque você, criança, vive na natureza e vai vendo o crescimento dessas árvores, as flores, os frutos. E segundo, a importância dessa origem, porque ele contava muito sobre a Itália e sobre a livraria, e ele trazia histórias e livros. Então, desde criança, eu fui abraçada por frutos, quintal, frutos, origem. Isso ficou em mim e eu falava, eu era muito ligada ao meu avô, e eu dizia que eu ia ser uma livreira, que nem ele. Então, Nossa, isso é desde memória pequena. afetiva, desde pequena. Memória afetiva antiga que eu trouxe e que sabe, essa memória, ela fica na gente. E aí, conforme foi passando o tempo, eu até chamo a Livraria Mandarina, para mim, é a minha árvore da maturidade. Porque veio isso A vida toda. Essa semente começou a frutificar aqui dentro, mas para gestar demorou muito. É um tempo de gestação, de você chegar a alcançar um sonho, que era o meu sonho ser livreira, né? E aí, nesse percurso todo, né, como num romance de formação, eu fui... a vida do indivíduo vai da juventude para a fase adulta. Então, eu fui indo. Chegou num momento que eu saí das empresas, eu trabalhei em banco de investimento, trabalhei em agência de publicidade, daí chegou algum momento que comecei a escrever projetos culturais e abri um espaço que chama Quintal Amêndola, que é aqui onde eu estou na minha casa, perto, aqui em Pinheiros, perto da Livraria Mandarina. Isso para dizer que o quintal do Amêndola, que era meu avô, ele ficou em mim. A importância da leitura desde criança, a importância das pessoas lerem para as crianças e trazerem histórias. Isso é muito importante, porque a gente não esquece, a gente amadurece essas histórias. E aí, o Quintal Amêndola surgiu em 2014,
eu e a minha prima Tatiana, que também é neta desse avô João Amêndola, livreiro, a gente começou esse quintal. E esse quintal também é isso, é um espaço que eu abri na minha casa, espaço que todo mundo pode vir. A contribuição voluntária eu nunca cobrei nada. A gente fez mais de 100 encontros daqui em 5 anos. Ciclo de Foi leituras, incrível. debates, né? Várias coisas Debates, em volta de conversas, livros, né? De clube de textos e tal. leitura, em volta de livros e em volta da sociedade. Quais as engrenagens da sociedade, né? A gente discutia como a gente pode interpretar a sociedade e não ficar vendo fake news, por exemplo. Então, aqui vinham as pessoas que eu convidava, eram convidados ilustres. Até uma das falas, por exemplo, do Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto, foi justamente sobre como ocupar as ruas. E eu lembro que quando acabou a fala, ele foi incrível, né? Ele é maravilhoso. E acabou o encontro, todo mundo conversando, porque tinha um bolinho, um café, e todo mundo queria ocupar as ruas. E aí eu fiquei pensando, olha que maravilha, porque você vai fazendo o saber, o conhecimento circular. E o encontro, são encontros presenciais. Eu tive muitos encontros aqui no Quintal Amêndola. E esse solo fértil, todas essas pessoas falando sobre política, economia, sociedade, tudo isso me deu essa vontade, né? Aquela gestação da livreira foi aumentando. Eu fiquei grávida, né? No Quintal Amêndola, eu fiquei grávida da mandarina. Foi isso no final que aconteceu. Muito bom. Deixa eu só pôr aqui, a Tatiana está dizendo, ela está aqui, falou viva o Quintal Amêndola, que como é que é a palavra que ela pôs aqui? Que germinou a mandarina. A Mariana está achando lindo e poético a sua fala, as pessoas estão pondo risadinhas aqui. Ed Caracas, Assis de Mello, então, aqui com a gente. E aí, eu acho que isso que você falou, Daniela, da questão do encontro, né? Essa potência que parece, né? Só as pessoas sentarem, conversarem, a potência que vem daí, né? Disso está relacionado a temas candentes, enfim, a questões que a sociedade precisa discutir. E aí você falou que daí aquela vontade lá que você tinha desde pequenininha começou a fermentar, digamos, né? E aí você ficou nesses anos pensando em como... E aí você juntou um pouco essas duas questões, né? Acho que você vai falar dessa questão dessa livraria frutífera, né? Juntar um pouco tudo isso num espaço só, né? Exatamente. Isso do frutífero foi bem isso. E depois de alguns anos, a gente fazendo esse trabalho de encontro, né? Arando essa terra do quintal, numa das... Em várias... eu percebi, as pessoas vinham falar comigo, que eles estavam sentindo falta de cursos, de oficinas, e eu consegui uma oficina com Gonçalo M. Tavares, é um escritor português. Foi a primeira vez que ele veio fazer uma oficina aqui em São Paulo, que foi aqui no Quintal Amêndola. E a Roberta Paixão, a minha sócia, queridíssima da Livraria Mandarina, participou dessa oficina, a gente se conheceu nessa oficina. Então, aí você vê o quanto de como essa semente que é, primeiro abrir a casa, segundo jogar a semente, semear e plantar. Conheci a Roberta, a gente foi se encontrar de novo num curso de formação de escritores no Instituto Vera Cruz, e ela conhecia, né, todo o trabalho do quintal, a gente conversando, veio essa ideia de uma livraria. E aí, como chegamos à mandarina? Chegamos à mandarina por isso, solo fértil do quintal, semeamos muitos encontros, toda essa construção e essa curadoria. Aí vem também a curadoria. Eu já fazia essa curadoria aqui no Quintal Amêndola. Quem eu chamava para vir falar, quem eram os convidados. E bateu muito com o que a Roberta acredita também. E a gente, muito rapidamente, a gente encontrou uma casa ali no Baixo Pinheiros, num local ótimo para circulação de pedestres. A Ruinha Ferreira de Araújo é muito ativa, tem muita gente andando. E aí foi isso. Frutificou. Então, quando eu falo frutificou, não só frutificou, porque virou uma...
porque a gente deu o nome de uma livraria, que é o nome de uma árvore, mandarina. A gente plantou 2 árvores de mandarina dentro da livraria. Aliás, agora elas estão dando flor. A gente já comeu a tangerina. E isso é o frutificar, mas o frutificar, além disso, né, dessa árvore ter nascido, é o fruto dos livros, do saber, da troca de experiência, da circulação das pessoas, os lançamentos, os eventos. A gente fez muitos eventos presenciais. Lançamento do livro do Milton Ratum, por exemplo, da trilogia Um Lugar Mais Sombrio. O Milton Ratum foi uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, mas ele foi o nosso patrono. Então, ele mora ali perto da Livraria Mandarina. Então, a gente se encontrava. Ele até participou do nome, qual que seria o nome. Daí, ele achou muito legal uma árvore. Foi uma participação especial Ele para estava nós. também. Ele Esse estava na início. abertura, né? Eu estava aí também. Ele Deixa eu te falou na abertura. Mariana perguntou qual é a rua, né? Que, enfim, é a Rua Ferreira de Araújo. A Tatiana falou aqui também, você já disse, 373. Não fica gravado isso daqui só para quem estiver ouvindo depois. Delícia de livraria, projeto lindo da Dani, o Camilo Carrara está falando, violonista que já veio aqui conversar comigo também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniela, porque para quem não é, enfim, da área, né? Parece, bom, uma livraria é um lugar que tem livro, você vai lá e pede qualquer livro, né? Tá cheio de livro. Queria que você falasse um pouco, acho que é um recorte importante para a gente entender o trabalho, né? Assim, o que é de fato uma livraria, essa questão da curadoria que você está falando, né? Qual que é esse recorte, essa cara que a livraria tem, né? Como é que se pensa isso? Como é que é feito? O que é essa curadoria? E junto com isso, esse papel do livreiro que você estava falando, né? O que é uma curadoria de uma livraria e qual é esse papel desse livreiro? Quem é e o que é essa importância dessa figura aí? Tá. A curadoria é uma escolha, né? Então, quando a gente fala, a gente vai fazer uma curadoria, tanto em artes plásticas, no Quintal Amêndola, numa livraria. A curadoria é a gente escolher quais os títulos, o que a gente... O escopo, digamos, né? Assim, É o que vai... escopo, é uma escolha do escopo e do foco, né? Tem que ter, a gente precisa de um foco. O que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai oferecer, a gente vai trazer que tipo de livro, que tipo de assunto. Então, o nosso espaço físico não é muito grande e também não é o caso da gente não queria ter tudo. A gente escolheu ter muita literatura brasileira e estrangeira. Não temos bilíngues, não temos nenhum livro bilíngue em inglês ainda, mas temos muita literatura. E a gente escolheu também trabalhar com livros das humanas, de humanidades. Então, filosofia, psicologia, psicanálise, história, são todos voltados ao desenvolvimento humano. Então, é isso que a gente acredita. Dentro disso, dessa curadoria, a gente achou muito importante trazer e dar espaço para as editoras menores, pequenas, editoras pequenas com autores enormes. E é difícil a gente... Se você entrar numa livraria grande, vai ser uma agulha no palheiro. Outro dia, acho que o Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, falou isso. Eu vou chegar numa livraria, como que vai pegar algum livro que você nunca viu, de uma editora independente, uma editora pequena? Então, na Mandarina, a gente tem editoras do Brasil todo, são editoras pequenas. A gente lê, eu leio muito, não consigo ler tudo, mas eu leio muito, para saber do que se tratam a literatura dos autores das pequenas editoras. Isso é muito importante, primeiro, porque a gente faz com que as pessoas conheçam as editoras menores, as pequenas, e não só as enormes. E segundo, você perguntou sobre a livreira, né? A função, o que é uma livreira, um livreiro. A gente tem um livreiro, que é meu primo lá, e a gente lê e pode conversar, e pode sugerir, pode indicar. Então, quando teve a pandemia, por exemplo, né, que
fechamos as portas e Acabado de levamos um abrir, nossa, susto. imagina que deve ter sido A uma gente já dor no tinha coração. aberto. A gente levou um susto, mas aí a gente entendeu na raça, assim, no WhatsApp e nos telefonemas o que era, o que a gente é. Que livreiro? O livreiro é isso, é essa pessoa que você tem confiança, que você conversa, que você pede indicação. Então, essa é a importância da curadoria, a importância da gente saber quem a gente está trazendo para a nossa livraria, da gente dar espaço para as pequenas editoras e fazer o nosso trabalho de leitoras, né? E indicações. Então, isso é, para mim, o mais importante do livreiro, que é a minha paixão. Deu uma travadinha aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque é o que você está falando, né? Quando você entra numa livraria grande, daquelas, o cara normalmente tem pouca gente para o espaço que é, né? Aí não sabe direito que livrar e vai procurar no computador, né? Ah, qual que é o nome qual que é o nome? E fica lá, tem e não tem. Acabou a conversa aí, né? O que é qual é a importância dessa mediação, digamos que o livreiro que está ali, que sabe do acervo, que tem uma curadoria, que entende do que está sendo, quais são os livros que estão ali, que muitas vezes leu, como você está falando, aquele livro, se não leu, sabe do que se trata. O que modifica aí, digamos assim, na relação dessa pessoa que entra na livraria, ou que liga para vocês agora, né, nesse momento que não dá para entrar, com o livro? Como é que você consegue, enfim, resumir um pouco isso? O que muda na relação, digamos, de consumidor de livro com essa figura que faz essa mediação? Deixa eu só preciso falar mais uma coisa. A gente tem também infanto-juvenil. Eu Ah, me tá. empolguei Aqui, com a ó. curadoria dos A Marina. adultos, mas a gente tem uma curadoria incrível infanto-juvenil, Ah, uma sala que bom. linda. Ó, a Marina Tem Apita até falando disso. estrelinhas no teto. Ah, que fofo. A Marina está dizendo aqui, ó, Cora, de 6 anos, manda dizer que adora o espaço de criança, onde descobriu os livros da Pilar. E desde então tem viajado muito. Vocês falaram ao mesmo tempo. É. Então, a sua pergunta. O que muda? Muda a relação com os livros. Eu tenho a relação com os livros há muito tempo, né? A minha intimidade com a leitura, com os livros. Meus pais são professores, os dois, linguista. Ela é linguista e ele é cientista político. Então, quando eu recebo alguém para conversar, que entra na minha livraria, a primeira coisa que eu faço é conversar. É isso. Você vai conversar com a pessoa. Você quer uma dica? Está procurando alguma coisa? E a relação, ela vai, como qualquer relação, ela vai se construindo. Ela vai se construindo. A pessoa chegou a primeira vez na livraria, não sabe bem o que quer, ou sabe, mas está lendo. O que você gosta de ler? Eu gosto disso. E a gente vai fazendo com que ela não goste sempre da mesma coisa e vá modificando, não o seu gosto, mas se aprimorando, digamos, né? Se Ampliando um pouco. amadurecendo. Então, essa relação de proximidade com o leitor que a gente tem é uma relação, é um vínculo que faz que a pessoa, primeiro faz com que a gente consiga conhecer os leitores, os futuros leitores, os nossos clientes. E segundo, cria um vínculo mesmo, um vínculo de troca. Então, a pessoa também traz para nós o que ela leu e ela gostou. A gente tem essa proximidade. E faz toda a diferença quando você lê e você percebe que a pessoa que está na tua frente realmente leu e sabe o que está falando. E tem essa... eu acho que tem também muito da vivacidade, da energia de ser livreiro, sabe? Livreira. Porque quando chega alguém, esse espaço é de encontro, é de circulação de afeto, circulação de pessoas e de... Vários encontros já aconteceram lá entre editores com autores. E todo leitor e leitora tem um mundo dentro de si. Então, ele também quer... Essa troca é uma troca, é mão dupla.
Então, é um vínculo que a gente estabelece mesmo com as pessoas ligam para nós perguntando o que a gente achou, qual que é o lançamento, tem uma proximidade. Acho que é isso. Eu vejo. Bacana. O Assis de Mello está dizendo, chega de Amazons e outros monopólios. Empresas familiares são um canal, parabéns. Fez aqui um... então, queria que você também contasse um pouco para a gente, né? Para além dos livros, né? Tem esse lugar que você falou de encontro, então tem o café, né? Você pode sentar, você pode ter... tem uma questão um pouco de tempo também, né? De curar um pouco esse tempo da cidade, que é só entrar, pegar, consumir e sair, né? Você pode sentar, olhar o livro, né? Tem aqueles lugares que falam proibido folhear o livro. Quando eu entro numa livraria que está escrito proibido folhear o livro, eu falo, bom, como é que você não pode folhear o livro? Você faz o quê? Então, você sentar, poder, enfim, tomar café, conversar. Então, e aí eu queria que você comentasse um pouco também essa questão, né, que você está falando desde o começo, e a questão de cursos, de outras atividades que a livraria também contempla, né? E como é que vocês estão fazendo isso nesse momento em que o espaço presencial não pode acontecer, né? Vocês estão fazendo também várias coisas online. Queria que você falasse dessas outras atividades que a Mandarina também contempla. Tá. A gente pode pensar na livraria Mandarina, ela é toda amarelinha, né? Então ela já amadureceu. E a gente pode pensar nas prateleiras como as prateleiras, as estantes são os galhos e os livros são os frutos. E daí, além dos frutos, livros, a gente tem gomos, que são cursos, café. Esse café é blend mandarina, dos pequenos produtores rurais de Cambuquira, Minas Gerais. Os cursos também passam pela nossa curadoria. Então, a gente tem vários cursos. Tivemos já de filosofia, literatura, relações internacionais, que está acontecendo. É um ciclo de palestras com o Salem Nasser. Astrologia. Agora a gente está tendo um de filosofia sobre as pestes. Então, esses gomos que fazem a mandarina também, a mandarina inteira, né? Tem vários gomos, é isso que você está falando, além dos lançamentos, dos eventos, clubes de leitura. E a gente fazia presencial tudo, né? O clube de leitura, por exemplo, que ele vem do Quintal Amêndola e vai para a Livraria Mandarina, a gente já recebeu o Torturado, por exemplo, que é um livro que a gente adora, a gente discutiu no clube de leitura, tinha mais de 60 pessoas online. O presencial, a Mandarina é um refúgio, né? Quando você entra na livraria, você sai daquele burburinho, você sai da bagunça do dia, você consegue se transportar para um outro mundo, que é o mundo dos livros, o mundo do conhecimento, o mundo do saber e o mundo da troca. Então, os cursos presenciais fazem muita falta para as pessoas, claro. Mas os cursos continuam, a gente faz online e tem acontecido algo muito legal, que é poder receber pessoas de todo o Brasil. Então, nesse curso último de literatura, o problema do amor na literatura russa, a gente recebeu muita gente de outros estados. Com a Juliana, você conhece ela, né? Conheço, minha amiga. Ela é muito boa. Juliana de Almeida, foi incrível. A gente já quer o próximo. E é isso. Os gomos da livraria são diversos, né? E os cursos, além dos cursos, a gente também tem encontros com os autores, que não são sempre lançamentos. Tem lançamentos, tem encontros. A gente ainda não fez nenhum Isso é bacana, né? lançamento. Isso é bacana, Daniela, pensar que não é só, né? Que o autor não está ali só na hora de lançar o livro, né? Aquele livro continua existindo, né? E os outros também. Isso é muito bacana, né? Como se também, se a livraria fosse lugar só de lançar, vender o lançamento e depois, né? E o livro, né? Muitas vezes acaba não tendo uma vida pós, né? Lançamento. Muito bacana pensar nessa manutenção, né? Nessa possibilidade de encontrar e continuar vivenciando aquele livro para depois desse único dia, né? Quando se lança.
Sim, sim, é o nosso trabalho também, a gente faz isso. É é muito importante fazer essa continuidade, você dá uma continuidade, você dá uma linha, né? Uhum. Continua e vai que nem pipa, né? Eu pensei agora, gente, dando linha para os livros voam, e chegam Uhum. em casa as outras. Bacana. Quando você falou, né, de poder, dos bairros poderem também ter outras coisas para além de prédio, né, banco, padaria, enfim, né? Como é que eu sei que foi pouco tempo desde que vocês abriram até a hora que tiveram que fechar por conta da pandemia, mas como é que você vê essa questão da circulação? É uma rua, né, que você falou, Ferreira de Araújo, em Pinheiros, que tem muita coisa, tem escola, tem vários bares e coisas e consultórios, né? Tem muito psicólogo ali em volta. Como é que você sentiu, como é que você sentiu essa mudança, digamos assim, no entorno, farmácias, é verdade, certo, claro, Bel, aqui está dizendo, cada vez mais farmácia, é uma coisa louca, né? Como tem farmácia na cidade. Você sentiu um pouco isso, esse dia a dia ali se modificar um pouco, as pessoas entrarem mais, passarem na porta? Como é que foi essa vivência, ainda que tenha sido um tempo curto, né, por conta da pandemia, a livraria recente? Você conseguiu sentir um pouco isso já, nesse tempo? Sérgio. Essa circulação, né, que você diz, Uhum. a mais movimentada a rua. O entorno, essa relação Sim, com o entorno, com as pessoas do bairro. sim, sim, a gente sentiu, não só a gente sentiu, como a gente foi conversar. Desde o início a gente conversou com os nossos vizinhos, né? A gente sabia quem. Não só a gente conversou, como a gente foi também fazendo. Trocando com eles. Por exemplo, digo comercial, mas trocas, né? Por exemplo, nossa vizinha, a gente combinou dela fazer um cheesecake com calda de mandarina. A outra vizinha da rua de trás, um bolo de laranja, que tinha a ver com mandarina, bolos, do bolo à toa. A vizinha é a Pandan, que tem uma comida deliciosa, celíaca. E a circulação, a gente sentiu uma aceitação, né? Uma vibração quando abrimos a livraria. No primeiro dia, você disse que você foi uma loucura a abertura. Foi uma loucura maravilhosa. Vocês venderam livro para cativar filas para comprar livro, né? Assim, falei, que maravilha, né? Assim, não, menina, vendendo, acabando o livro. Foi lindo o de ver. sistema não funcionou, a gente tinha que colocar os nomes, os títulos à mão. Foi uma loucura, mas foi uma loucura maravilhosa. A gente percebeu aí que o entorno e as pessoas estavam muito empolgadas com essa novidade, uma livraria na rua. Aí, a abertura, logo no início, logo nos primeiros dias, assim, a gente recebia a vizinhança para saber como era, como não era, o que tinha. Aí uma pessoa falando para outra, a gente teve uma receptividade imensa, imensa. Em pouco tempo, acho que assim, talvez 3 a 6 meses, também depois a gente teve que fechar. Mas já ficou conhecida a mandarina ali na frente da doceria, a mandarina, a livraria. A livraria foi muito rápida, ela foi muito rapidamente não só aceita, como querida. Então, a gente percebeu, sim, uma super proximidade com todos os nossos vizinhos. E a gente escutava muito isso. Além de restaurantes, estava faltando uma livraria aqui. Muito, quase todo dia. Até hoje a gente escuta. Tem gente que chega pela primeira vez. Uma livraria, só faltava isso. Então, só faltava uma livraria no lado bom, né? Porque só faltava isso. Daquele lado meio... Mas foi o lado bom. Só me faltava aí. Mas então ela é muito bem. A receptividade foi incrível. Que bom. Aí, bom, falando dessa parte maravilhosa, né? Tem esse outro momento que a gente está passando. Eu até ouvi outro dia, uma de vocês estava na CBN,
falando sobre a Roberta. questão da taxação de livros e tal, né? É uma confusão isso, né? Para quem a gente ficou ouvindo as coisas assim. Você consegue, digamos, rapidamente, assim, dar uma resumida nesse momento o que está acontecendo com essa questão política em relação aos livros, né? Da onde que, como é que é? Porque tem um lado também complexo, digamos, né? Esse lado de mais burocrático da livraria, né? A gente está falando de toda essa parte maravilhosa, mas tem todo esse por trás que vocês também têm que vivenciar, né? Além de tudo isso, toda essa curadoria do dia a dia e tal, tem toda essa parte burocrática por trás, que é o Brasil, né? Assim, que não é muito fácil tudo isso, né? Como é que é para ter essa questão? Como é que é ter uma livraria, né? As editoras pequenas muitas vezes não têm livro em livraria porque é complicada a questão da política. Vocês trabalham com livrarias pequenas, então imagino que, enfim, vocês tenham Com um outro olhar editores. para tudo isso, né? Consegue resumir um pouquinho para a gente essa questão, como é Olha, que como você é bem isso? disse, como você bem lembrou, quem foi na CBN foi minha sócia Roberta Paixão. Ela é muito, mas 1000 vezes melhor com burocracia do que eu. Não precisa entrar em detalhes, assim, mas é muito complicado, enfim, tem essa questão política, vocês Não, conseguem. Como é que não, é isso? não é complicado. A gente, Uhum. essa taxa, eu espero que não aconteça, Tá ainda em porque tramitação, se né? tiver uma. Tem uma Tá discussão em grande, tramitação. né? Tem uma discussão, as Não, pessoas vieram com muita gente veio em cima disso para ser contra, enfim, isso também foi bonito de ver, né? Como as pessoas estão tão interessadas de modo geral, né? A sociedade teve um clamor social, né, Daniela, em cima disso. Talvez eles achassem que não, né? não, sim, foi um clamor, porque se você imagina que tenha imposto em cima do livro, o livro vai encarecer muito, daí não vai ter democratização nenhuma, já é difícil pra caramba. O livro não é barato para a maioria da população. Então, qualquer taxa pega a cadeia toda, e por último, o livro, né? Fica muito mais caro o preço de capa do livro. Então, isso é um absurdo. Taxar os livros é um absurdo. Agora, você perguntou sobre como funciona uma livraria, como. Vocês, Não é complicado. tá meio travado aqui. Agora acho que Tá voltou. meio travado. É, Tem essa questão das editoras pequenas, que você fala, não põe livraria porque, enfim, porque a política é difícil, e você falou que você tem vários livros de editoras pequenas, né? Vocês dá para ser diferente dessa cadeia da editora, das livrarias maiores? Vocês conseguem fazer uma outra maneira, conversar direto com as editoras pequenas? Você tá me ouvindo? Tá travando aqui. Você tá no Você tá Wi-Fi? ouvindo? Ou tá. Pô, é que deu uma travadinha, Voltou, mas mas voltou agora. voltou. Voltou. Então, a nossa relação com as editoras pequenas é muito boa. Primeiro porque a gente paga direitinho. Então, uma livraria assim, os livros são consignados para a livraria, né? Então, eu peço X livros para uma editora, seja ela pequena ou grande, e tem um X de porcentagem que varia entre 40% e 50%, que é a consignação. Quando a gente vende, a gente paga, e quando a gente não vende, muitas vezes a gente tem Devolve. a devolução do livro. Mas a Mandarina, ela paga direitinho. Então, não tem isso que você falou das grandes livrarias que ficaram devendo para muitas editoras. Isso não acontece na Livraria Mandarina. Todo mês tem um acerto mensal, a gente faz o acerto. A gente tem uma aproximação, né? A gente é muito próxima dos Das editores, das editoras. editoras. A gente conversa com elas e com eles. E então não sentimos nenhum estremecimento com as editoras quando a gente foi conversar com elas. E a gente foi em muitas editoras, a gente foi em distribuidora, eu e a Roberta, a gente foi tentar entender e entendeu, né? A gente só entende quando a gente está fazendo a coisa, no prático. Mas antes de abrir a livraria, a gente foi entender o mercado editorial, entender a cadeia. E entendemos. E como a gente estava bem naquele momento, aquele momento de estouro, né? Que as editoras não recebiam, aquela
maluquice. Quebradeira das grandes Quebradeira livrarias das todas, grandes né? redes, das livrarias. Daí, isso foi muito importante, a gente ter essa facilidade, essa proximidade com os editores e entender certinho como funciona. Então, a gente recebe os livros, tem são consignados, todo fim de mês a gente faz esse acerto. Não teve nenhuma discussão ou nenhuma... A confiança na Livraria Mandarina, desde o início, foi posta, assim, pelo mercado, por todos que estão envolvidos nessa cadeia editorial. Então, é isso. Não é difícil ter uma livraria. Eu acho, é maravilhoso ter uma livraria. Mas, assim, não é difícil como negócio, é um negócio muito bom. E eu fico muito pasma, eu e a Roberta, minha sócia, a gente fica muito pasma que tenham tão poucas livrarias. Mas é bacana ouvir você falar isso, porque o que a gente ouve, né, acho que o discurso corrente, que talvez é esse, que é super complicado, que é tão difícil, você está dizendo que não, que é um modelo de negócio que é viável, né? Então é bacana poder ouvir você super. falar isso, que quando forem quebrando a cultura, a Saraiva, não sei o que, todo mundo falou, é inviável, vão acabar as livrarias, enfim. E aí vieram as livrarias menores, né? Tem vocês, tem a da Travessa, tem a Blooms, enfim, tem outras livrarias que estão aí também, e que estão aí, continuam, né? Mesmo com a pandemia e tudo mais, né? Então é bacana poder ouvir um discurso que fala o oposto, né? Estamos aqui, né? E é muito bacana poder ouvir isso. Deixa eu só pôr aqui o que o Assis de Mello falou: taxar livros num país como o nosso é coisa de mentalidade doente. Precisamos de educação e cultura. E a Mariana Brisa está falando que é igual a galerias de arte, também cada uma, né? Enfim, cada um com as suas especificidades aí, né? Tem a E aí, curadoria, até falei sobre isso, que a curadoria é muito parecida mesmo, né? Com galerias de arte. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que vocês se reinventaram aí, né? Imagino, como você falou, que foi um susto e depois disso vocês, enfim, seguiram, né? Estão aí seguindo, trabalhando bastante. Como é que foi essa questão de ter aberto a livraria, um pouquinho depois de ter vindo essa maluquice aí da pandemia? Como é que vocês se reorganizaram para continuar esse trabalho tão bacana com, enfim, os cursos e também a venda de livros? Como é que isso, como é que tá? Como é que se deu aí? Então, isso é muito legal, essa pergunta é muito legal, porque as pessoas, a hora que aconteceu foi em março, né? Aconteceu a pandemia, 11 de março, pá! Aí um pouco depois, a gente ainda ficou aberto por um tempinho, daí a gente fechou. Paula, a gente recebia telefonemas, eu e Roberta, recebíamos telefonemas, como vocês estão? Como é que tá a livraria? Que legal. Autores, escritores, clientes, leitores, família. Mas, enfim, a sociedade. Então, essa preocupação em manter uma livraria aberta foi algo inusitado. A gente nem imaginava que isso poderia acontecer. E é muito pedido, muito, tudo por Zap. A gente tem as redes sociais, Instagram, Facebook, mas a gente deu, desde o início, a gente deu a nossa cara para bater, então o Zap é o nosso número, o meu e da Roberta. Uau! Começamos a receber muitos pedidos. E claro, né, tudo início, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmas. Então a gente pegava os nossos carros, ela, o dela, eu, o meu, e a gente entregando livro pela cidade. Primeiro, sem cobrar frete, a gente não estava entendendo direito, porque tudo muito, adaptação, né? Você está em adaptação, não está entendendo direito o que está acontecendo. O que a gente entendeu é que a livraria, na hora a gente entendeu que a livraria ia sobreviver e ia ficar aberta. Não ia, não tem, sabe, não tinha dúvida. A gente começou a vender muito
depois de um mês também, a adaptação das pessoas, né? Uhum. Depois, assim, de um mês, a gente começou a vender muito. E livros maiores, porque as pessoas estavam em casa, consigo mesmas. Você começa, né, dar uma pirada ali dentro. Você tem que ficar com você, confinado. Vamos ler. Então, quem lia, começou a ler muito mais. Quem não lia muito, começou a ler mais. A gente vendeu, eu lembro que no primeiro momento a gente vendeu 2 caixas daquele livro, do livro do Camus, As Pestes. A Peste. A Peste, A Peste imagina. eu já estou até aumentando, né? A Peste. A E dele aí, e a nossa, né? Por isso, acho que foi isso, eu pensei nas duas. Aí as pessoas começaram a ler muito, ler muito. Que bom. E livros maiores. Livros. Que interessante, né? Pensar nisso. Os grandes mesmo, sabe? Grande Sertão Veredas. Tem muita procura por livros maiores então a gente foi pega de surpresa, mas a gente foi rápida. A gente é muito rápida. Então essa rapidez fez com que a gente conseguisse driblar, né? Primeiro fechar as portas e segundo ficar confinada. Nós duas não conseguimos ficar confinadas. A gente brinca que a gente se casou porque a gente ia para lá junto com o Dionísio, nós 3, na verdade. A gente ia para lá para poder separar os livros, fazer entrega. E rapidamente a gente também mudou a forma. Tinha que ser online, tudo online. Então fomos aprender o que era Zoom, plataformas. E vieram os cursos online, o clube de leitura. O clube de leitura, por exemplo, foi também uma história muito interessante. A gente tinha uma vez por mês clube de leitura. Com a pandemia, as pessoas pediram mais, então a gente começou a ter 2 vezes por mês o clube de leitura. Você vê como é importante essa troca, né? Todo mundo poder conversar, as pessoas se verem ainda aqui pela telinha. Por isso aqui. Mas se conversarem e trocarem todas as impressões de um livro, né? Do que estão lendo, das narrativas, dos enredos. Isso foi muito incrível. Foi muito incrível essa rapidez primeiro, da gente também, né? A gente foi muito rápida. E segundo, essa confiança que a gente sentiu e vontade que a Mandarina continuasse a dar os seus frutos. E agora que a gente reabriu faz acho que 2 meses. No primeiro momento ainda pouca gente ia. A gente reabriu usando máscaras, com todos os cuidados. Pouca gente estava indo, porque também a gente tem medo, né? Tem um medo, tem uma estafa emocional, né, de todos. E as entregas continuaram muito ainda fortes, ainda estão. Mas não mais com vocês duas entregando no carro de vocês. Não, daí a gente tem agora um entregador, que é o vizinho, que faz entregas para várias pessoas, a gente combinou um preço com ele. Então é bem Mas legal. é super rápido, né? Outro dia eu pedi livro aí rapidinho, tá no mesmo dia, poucas horas depois já tá em casa. Geralmente bem rápido. no mesmo dia, se a gente tem o livro. É bem rápido. Eles falam, a gente até escuta que é mais rápido que a Amazon, é The Flash. Mandarina The Flash. Então, agora as pessoas estão voltando aos poucos. Os finais de semana estão bem mais animados, né? Porque os restaurantes da rua voltaram. Então, as pessoas estão voltando a jantar fora, almoçar fora. E estão passeando por ali, entram na livraria. Tem um limite de pessoas que podem entrar. Tudo isso a gente tem levado em consideração, é óbvio. E a gente tem deixado muito claro que as entregas vão continuar. E muito provavelmente a gente também vai continuar um clube de leitura online,
e um presencial, quando tudo isso voltar. E essas adaptações são adaptações próprias da vida. A gente tem que estar pronta, né? Se não está prontíssima, pelo menos tem uma rapidez para transformar Pra algo reagir, ali. né? É. Também típico, também das mulheres, né? Assim, não é por nada, não, mas, né? É, então, queria que você falasse aqui, a gente está indo para os 10 minutinhos finais, mas você falou uma questão aí que achei bacana, a questão também do infantil, infanto-juvenil, né? De ter um espaço para essa vivência. Queria que você falasse um pouco, você falou da sua infância que tinha com livros e tal, queria que você falasse um pouco do como é que importância é essa que você vê também da criança poder pegar os livros, da criança poder frequentar a livraria, da criança poder ter o livro na mão, né? Para além da questão tecnológica toda, e como é que você vê isso aí dentro do espaço de vocês? Quando você tem um livro, eu sempre tive livro desde criança, e quando você. Eu tenho 3 filhos. E sempre, desde o início, pequenininhos, bebês, eu já lia histórias para eles. A primeira coisa que um livro traz para a primeira infância, né, para as crianças, é a calma e a empatia. Então, as crianças se acalmam com as histórias que a gente lê. E essa repetição, se você lê sempre o mesmo livro, a mesma história, as crianças se sentem mais seguras. E tem uma empatia com o mundo dos outros, né? Não existe só o seu mundo, existem outros mundos. Isso é muito importante desde o início, a gente mostrar para as crianças que são futuros adultos que existe um vasto mundo, as diferenças estão aí. Incitar, né? De fazer com que a criança já comece a querer pensar sobre as diferenças, querer pensar sobre criticar, né? Criticar ou fazer as sinapses mudam muito quando quando a criança é uma leitora desde pequenininha, quando a mãe lê para a criança, isso é transformador para a vida toda da criança. A nossa curadoria do Infanto Juvenil também tem muitas editoras pequenas, que são editoras maravilhosas, Incríveis, né? Que trazem justamente isso que eu estou falando da humanidade, né? O ser humano tem as suas diferenças, o papel de cada um dentro do mundo. Isso é mais do que importante, é essencial para o ser humano se civilizar, né? E eles adoram, né? Esse espaço, eu imagino que Adoram! eles E esse curtam muito. espaço é um espaço que a gente fez, já tinha, as estrelinhas já existiam. Tem umas estrelinhas no teto, que são luzinhas. É um espaço aconchegante, espaço onde a criança pode pegar os livros tão acessíveis, os livros. Eles se sentem à vontade, se sentem no meio de um mundo de fantasia, de imaginação. Lembrei agora do Ailton Krenak falando dos paraquedas coloridos. É isso. É você dar vazão e dar espaço e dar acesso para as crianças começarem a aguçar, né? A trabalhar a imaginação. É E muito se importante, familiarizar muito com o importante. objeto também, né? Poder pegar, né? Não ter aquela coisa, é um livro, né? Sim, Desde pequenininhos sim, faz muita sim. diferença, né? Vou dar uma lidinha aqui no que as pessoas estão dizendo. A Beta Paixão, amiga, conte as nossas histórias de coincidências e fantasma, kkk. A Bianca Rego está falando, a Mandarina está ficando pequena para tanto livro. O Sérgio está dizendo, sou fã das pequenas livrarias como a Mandarina, né? Então, e a Mariana está dizendo que tem sobrinhos e que é muito visível isso, como as crianças também gostam, né, dessa questão de pegar nos livros. A Roberta falou de uma. Tem algumas histórias, várias histórias, claro, a gente tem uma livraria, são muitas histórias. Mas tem. É muito. É muito. Assim. Parece outro mundo. Quando você entra na livraria Mandarina, parece que você realmente entra em outro mundo. E os livros começam a conversar com você. É maluco. Mas as pessoas chegam lá e
eu falo que os livros que encontram as pessoas, não são as pessoas que encontram os livros. Mas acontece muito. É muito impressionante. Teve um livro uma vez que eu não encontrava, porque a gente tem... A nossa livraria ela tem cara de biblioteca, você tem que dar uma olhada. Você vai lá, você já foi, mas agora tem que ir de novo, porque tem muito mais, tem muitos títulos. Nossa, a gente está com acervo com quase 12 mil livros. E aí, eu não achava esse livro, e aí eu falei para a cliente, olha, se for para você, ele vai te chamar, você sobe na sala de humanidades. Eu estava 2 dias procurando o livro. Ela subiu e voltou com o livro na mão e falou, você acredita que eu escutei? Você acredita que eu escutei? O que você disse que eu ia escutar o livro me chamar e eu escutei. Nossa, arrepia, né? Livros têm vida, dão vida e têm vida. Imagina, é bom depois para fazer um livro sobre isso, né? A gente que gosta de livro, falam que as histórias existem só para acabar em livros. O Fernando Costa está dizendo que a leitura muda o mundo, isso mesmo. E a conversa aqui, ela passa rápido essa hora, né? A gente só tem mais 5 minutinhos aqui. Então, eu queria que nesse finzinho você desse algum tipo de indicação para as pessoas. Deve ser difícil, né? Tanto livro aí, mas não sei, livro, filme, enfim, o que você tem para dizer para as pessoas para entrar em contato com esse universo tão bacana, né? Da leitura, das livrarias. Além, claro, delas poderem, você também poder dizer para elas como é que elas entram em contato aí pelo site, indo na livraria, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, desse alguma indicação. Eu quero convidar você e todo mundo para conhecer, né, a Livraria Mandarina. Fica na Rua Ferreira de Araújo 373. É um sobrado lindinho amarelo, a coisa mais gostosa Lindo de mesmo. ficar. Tem café blend mandarina. Olha, eu costumo indicar livro só quando vou até lá. Viu? Porque a gente tem essa... É orgânico, é uma coisa maluca. Sabe quando eu te falei, o livro te chama, você pega e fala, esse é para você. E a pessoa fala, nossa, é mesmo. Mas, enfim, eu indico. Tem muita leitura, eu leio muito. Eu leio quase um livro por noite. Eu tenho lido o gênero... Eu gosto muito do gênero de formação, né? Romance de formação. Assim. Romance de formação, para mim, é muito importante, porque tem a história, tem a memória, e nesse momento que eu estou, isso conta muito. Então, eu adoro. Por exemplo, eu vou indicar a trilogia do Milton Ratum, que são 2 livros, por enquanto. Deu uma travadinha. A trilogia do... A trilogia, o lugar mais sombrio do escritor Milton Ratum. Milton Ratum. Que tem o primeiro livro, que saiu o ano passado, A Noite da Espera. Comprei aí esse. Na verdade, o ano retrasado. E o ano passado, Pontos de Fuga. O lançamento dele foi na Livraria Mandarina, Pontos de Fuga. Essa trilogia é um romance de formação, é a trajetória, a travessia desse indivíduo da juventude para a vida adulta. É incrível, mostra ali o contexto histórico do que a gente está vivendo. Eu indicaria muitos outros também, mas esse para mim a obra do Milton Ratum tem que ser lida. No momento que a gente está passando, a obra do Milton Ratum tem que ser lida. Ali a gente entende muito da nossa amnésia, a gente entende muito da onde a gente está agora. E para isso o romance, e para isso a literatura, para interpretar a sociedade, para a gente saber onde a gente está, né? Para onde a gente da onde a gente veio, né? E para onde a gente vai. Da onde a gente veio. Muito bom. Obrigada, viu? E também a gente tem Instagram, @livraria_mandarina. Então apareçam, e tem um WhatsApp que vocês podem mandar por WhatsApp todos os pedidos. Tem a loja online no nosso site. Está no site. Está no site. É bem fácil chegar até a Mandarina. E ler também é uma delícia. Espero que todo mundo leia bastante. Aproveitando também nesse momento. E aí vocês estão no Facebook, também tem todas as redes sociais. A Bianca disse verdade, leitura necessária.
O Assis de Mello disse que não sabia que a Mandarina era sua, que ele tem você na rede há anos e não sabia, então parabéns. O Assis de Viva a Mello está dizendo de modesta novo que paixão. Milton Atum e Ruiz são ótimos. Muitas leituras, né? Ó, obrigada por você ter vindo. Parabéns Obrigada, Paula. por essa coragem, força de fazer esse lugar tão lindo e necessário, curar essa ideia que todo mundo tem aí, né? Dessa questão das livrarias. Obrigada por você ter vindo. Alite Ruiz, é o que a Assis de Mello está falando aqui. Obrigada a todo mundo que veio também. Agora aqui no fim deu uma travadinha, mas só. Deu uma travadinha, são 10 segundos, vai cair aqui. Mas obrigada. Tchau, Tchau, Daniela.